irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a nossa abençoada, o quê? Sexta-feira, né? Para honra e glória do Senhor. Estamos aqui nessa manhã abençoada, né? Eu estou novamente organizando as coisas da minha vida. E daí, nessa organização, eu vou começar a gravar a live conforme eu for organizando, né, irmãos? Irmãos, a gente tem que vigiar muito, né? Porque muitas coisas vêm para tentar tirar o nosso foco, para tentar tirar a nossa visão do que aquilo que Deus quer para nós, mas nós não podemos permanecer no erro. Nós temos que buscar o discernimento, a sabedoria de Deus para entender, né? Meu nome é Irmã Maria Aparecida, sou missionária para a honra e glória do Senhor. Estou aqui dessa manhã para deixar uma palavra à nossa vida, aos nossos corações, né? E houve um equívoco nas minhas redes sociais sobre um noivado. Eu quero dizer, irmãos, que eu não estou noiva não, tá? Fique em paz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus, né? A pessoa precipitou, né? E eu não faço as coisas sem o encaminhamento de Deus para minha vida, né? E eu prefiro obedecer do que sacrificar, né? Eu já errei uma vez e não quero errar novamente, né? Nós, para ser feliz, nós precisamos do outro? Sim e não. Nós primeiros temos que ser felizes, nós temos que nos amar e ser feliz com nós. Aí depois tem um complemento, né? Que for da vontade de Deus, tem um complemento. Então a gente tem que vigiar, né? Vigiar e não ficar se expondo, né? Como eu também não gosto de expor ninguém, por respeito, caráter, eu também não gosto de expor ninguém. Então é a mesma coisa. Irmãos, eu quero dar uma notícia ótima para vocês, né? Oh, glória a Deus, eu tô de volta aqui em Cuiabá. Eu cheguei agora, estou como que fala? Me adaptando novamente. O tempo que eu fiquei na Barra do Garça foi benção para a honra e glória de Deus. Teve as dificuldades, como todo lugar, quando você chega, mas ali o Senhor cuidou de mim o tempo todo, né? Logo que eu cheguei, eu já entrei na Home Care ali para trabalhar. E eu só tenho que agradecer as pessoas de lá, a igreja, eu só tenho que agradecer todos, né? E principalmente Deus, porque Deus me encaminha aonde eu coloco as plantas dos meus pés, né? Eu ouvi muito o inimigo dizer que eu não ia conseguir e que eu não ia arrumar serviço. E bem quando eu cheguei lá, eu fui indicada, irmãos. Para a honra e glória do Senhor, eu fui indicada para o trabalho que eu fiz, né? A pessoa não me conhecia, mas Deus já te conhece. Deus já te conhece. E usou aquela enfermeira que ela me indicou, né? Lá do posto. Eu agradeço muito a Deus pela vida dela. E eu fiquei lá esses 3 meses, né? Prestando serviço. E foi benção, né? Foi benção, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus, né? E agora eu tô aqui de novo e tô me adaptando e tô organizando a minha vida, né? Para honra e glória do Senhor. Então, muitos que já não sabiam, agora está sabendo porque já estou aqui em Cuiabá, né? Vamos orar então para iniciar a palavra. Eu quero mandar um abraço, um beijo a todos que estão aqui nessa sexta-feira, curtindo aí a live, participando, né? Que é tudo para honra e glória do Senhor, nada é para mim, né? Vamos então orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, blinda, Senhor, a minha mente, guarda os meus olhos, guarda o meu ouvido, guarda a minha boca, guarda a minha língua, guarda a minha garganta, guarda o meu coração, guarda meu corpo, minha alma, Senhor, e guarde todos os órgãos que há nele, porque pertence ao Senhor, né? Todos os órgãos que há nele pertencem ao Senhor. Irmãos, hoje a palavra veio abençoada, né? Para a honra e glória do Senhor. Veio um tema que o Espírito Santo de Deus está falando comigo muito essa semana, né? Está falando comigo e eu vi também uma palavra que eu postei também sobre isso. Nós vamos falar aqui lá em Mateus 24, mas em Mateus 24, ele fala do sermão profético e o princípio de dores, né? Irmãos, quando eu
quando Deus fala que vai sacudir a terra, quando Deus fala que vai descer muitos, ele faz, né? E o Senhor já começou isso aí, né? E nós estamos vivendo os princípios de dor, estamos, que tem muitas coisas que tá acontecendo que nós jamais esperaríamos que isso fosse acontecer, né? Mas está acontecendo, né? E a minha live vai ficar um pouquinho assim lenta, porque eu tô usando o dados móveis do meu celular. Por quê? Porque eu ainda não instalei a internet aqui, né, na kitnet que eu tô morando. Ainda não consegui instalar, né? Vamos então aqui entrar na palavra. Mas eu quero falar lá em Mateus 24:12. Ela vem nos relatar o seguinte: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, então virá o fim. Essa palavra é uma palavra bem forte que vem falar conosco, e eu fiz até mesmo um resumo e conversei com o Espírito Santo e falei, né? E eu falei: Senhor, o amor de muitos esfriará. Irmãos, está acontecendo isso dentro das famílias. Eu faço muita oração, né? Eu não posso dizer para você assim: irmão, irmã, a minha família é privilegiada. Não acontece isso. Tá acontecendo em todas as famílias, em todos os lugares, para que a gente possa vigiar, orar mais, né? E ter mais temor a Deus, e ter mais reverência a Deus, e ter mais obediência a Deus, porque a tendência é piorar. Eu não posso falar para você que vai melhorar, mas a palavra de Deus diz que nós temos que o quê? A palavra do Senhor fala aqui que nós temos que o quê? Perseverar. Não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista do seu ministério e principalmente não desista de Jesus. Não deixe que as coisas que você está ouvindo, até mesmo uma pessoa que você ama muito, descer para o seu coração. Não deixe. Diga ao Senhor que blinde o seu coração nessa manhã. Diga ao Senhor: Senhor, me fortaleça na sua presença, Senhor, para que essas palavras não desçam para o meu coração, não endureça o meu coração, não entre o mal no meu coração. Me fortaleça, Senhor, né? Peça ao Senhor, irmão, porque nós vamos precisar, né? O amor de muitos se esfriará. No versículo da Bíblia que fala sobre o esfriamento do amor, é em Mateus 24:12, né? Que diz: e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Esse versículo faz parte do discurso de Jesus sobre os sinais do fim dos tempos e a vinda do Filho do Homem. Então já está dizendo sobre o fim dos tempos, né? E aí, em resumo, o versículo Mateus 24:12 descreve um cenário onde, devido ao aumento da maldade e da iniquidade, o amor entre as pessoas diminuirá. O versículo seguinte, Mateus 24:13, complementa dizendo que aqueles que perseverar até o fim serão salvos. Você e sua casa serão salvos, né? Porque a palavra diz também que no mundo tereis aflições, mas que o Senhor venceu. Então nós também vamos vencer junto com o Senhor, né? Como? Perseverando, né? Qual a explicação de Mateus 24:13 em diante, né? 13, 12, Mateus 24:13, né? Ele fala, diz que aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Enfatiza a importância da perseverança na fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio. É o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então eu tenho que buscar a palavra de Deus para me perseverar, para me continuar, né? E aí eu vou ter essa fé inabalável, né? A fé
até o fim da vida ou até a volta de Cristo. Não basta começar a seguir Jesus, não basta. É necessário manter essa fidelidade, né? Um compromisso ao longo de toda a jornada, né? Nós estamos falando, irmão, hoje de fidelidade, de caráter, de posicionamento, de se manter, irmão. Sabe por que nós estamos fazendo isso? Porque bate um desespero, um descontrole emocional. E aí eu tô lá dentro da igreja, eu tô sentada lá, mas a palavra não entra no meu coração, porque eu tô preocupada com o que hei de beber, com o que hei de comer, que Jesus disse que se eu entregar a minha vida ao Senhor, o Senhor trará, o Senhor cuidará, o Senhor abrir porta onde não tem porta, o Senhor abre caminhos. Então eu tô lá. E também tem um porém, eu tô dentro da igreja, igual eu falei esses dias, como um robô. Depois eu saio de lá, e as minhas atitudes e a minha ação não conduz com o que eu falo, não conduz do que eu vivo. Então eu tenho que continuar pedindo ao Senhor. Irmãos, não é pecado não errar, perfeito é só Jesus, nós não somos perfeitos. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. Nós somos falho, fraco e pecador, mas nós podemos melhorar, nós podemos buscar mudança para a nossa vida. E nós temos que perseverar para isso. Eu não posso ir para Jesus, continuar lá falando que eu estou seguindo Jesus, mas eu não mudo a minha atitude fora da igreja. Dentro da igreja eu sou boazinha, eu ajudo todo mundo, eu faço todas as coisas, e fora da igreja não é essa atitude que eu vivo. Irmãos, é uma coisa muito séria. Nós temos que olhar para nós, pegar um espelho e olhar para nós e dizer: aonde, Senhor, que eu estou errando? Aonde, Senhor, que eu preciso melhorar? Né? E a perseverança, a palavra de perseverar, significa manter-se firme, persistir, continuar mesmo diante das dificuldades, aprovações e tentações. Então nós temos que perseverar, nós temos que continuar, entende? Ah, irmã, eu tô tão cansada, vai cansada mesmo. Ah, irmã, eu tô desanimada, vai mesmo. E logo o Senhor dará força, né? Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é a nossa força, né? E nós vamos subir como águias, né? Então, a palavra diz, você crê nessa palavra? Viva essa palavra. Ah, irmã, mas não é bem isso que eu estou vivendo. Acalma seu coração. Há um tempo para todas as coisas aqui debaixo dessa terra. Há um tempo de todas as coisas aqui depois do céu, né? Porque, irmãos, você não pode estar vivendo achando que é só isso aqui. Tem um mundo espiritual aí e faz parte da nossa vida. Nós não somos só um corpo. Nós somos carne, né? O corpo, carne e espírito, né? Alma e espírito. Não tem como, entende? Nós precisamos de Jesus. E eu quero, depois dessa palavra, eu quero deixar uma mensagem aqui, a reflexão, tanto para mim como refletir, como para vocês também, que diz assim: Jesus nunca disse a frase eu te amo para ninguém na Bíblia. Jesus não precisava dizer porque ele, porque ele amou, não era uma frase bonita, né? Não era só uma frase bonita, né? O amor entrega, era presença, era tocar no leproso que ninguém queria, que chorava, né? Era perdoar quem não merecia ser perdoado, né? Perdoar quem não merecia ser perdoado, né? O machucado, né? Era se ajoelhar para lavar os pés de quem não merecia. Oh, glória a Deus, aleluia, né? Hoje eu entendo, tem gente que diz eu te amo o tempo todo, mas não move um dedo para que
estão ali, provando o amor com atitude, né? Não é verdade? Jesus foi assim, ele amou sem precisar dizer, ele amou sem precisar dizer, né? Porque o verdadeiro amor, 3 pontinhos, se demonstra, irmãos, né? Palavras bonitas, né? Gritam, mas prefiro as atitudes, elas ecoam. Isso, irmãos, nós precisamos disso, de atitude, não de palavras bonitas, né? Então, o amor de muitos estão se esfriando por causa disso. Há uma barreira dentro da sua casa, dentro da sua família, há uma barreira, né? E não tem limite, e não tem respeito, né? Não tem o alicerce, a base da família perdeu esse amor. E aí vem o respeito. O respeito, ele anda junto. E aí vem as minhas atitudes, né? Vamos orar, irmãos, para que Deus venha ter misericórdia de nós, da nossa casa, da nossa família, do nosso filho, para que Deus venha nos ajudar nessa parte, para nós perseverar até o fim dos tempos, ou quando Jesus vier. Nós temos que perseverar, nós temos que ter uma base, uma estrutura, né? Nós não podemos deixar ficar tudo desequilibrado, tudo fora do lugar, né? E as nossas atitudes somam muito, né? Em quem nós somos, né? Eu gostava muito quando meu pai era vivo, esse que me criou, o senhor Antônio Tenuta, era um homem de caráter, né? E ele sempre falava para mim que a gente tem que ter esse caráter certo, né, na vida, fazer as coisas certas e viver numa posição direita com as coisas certas, né? Arrume sua casa, né? Arrume sua casa, comece pela sua casa, né? Arrume sua casa. Tá tudo bagunçado, arruma. Coloca as coisas em ordem, posiciona, bota uma direção. Não, é assim, assim, assim. Tome uma atitude essa manhã. E volte para Jesus também, enquanto se pode achar. Volte para Jesus, volte a congregar. Mas não fique lá na igreja só para dizer que você é mais um lá, não. Não. Fique porque você tem fé, porque você busca essa perseverança, você toma uma atitude, você tem uma ação, você quer o melhor para as pessoas, mesmo que venha o mal. Mesmo que venha a tentação, mesmo que venha todo dia um gigante tentar te derrubar. Porque nós estamos vivendo esse dia, o dia mau, o dia das dores, aqui falou, né? O princípio de dores. Então, irmã Maria Aparecida, mas o que eu faço? Eu faço bem e só recebo mal, né? A palavra diz que não retribua o bem com o mal, nunca. Nunca, porque Jesus jamais faria isso, nunca, né? Se nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Se nós somos sal dessa terra, nós temos que ter uma atitude diferente, irmãos, uma ação diferente. E como Jesus falou nessa frase aqui que eu li, eu até postei no meu status, né? O amor de muitos esfriarão, mas nós não vamos recontribuir para isso, nós não estamos nisso. O amor dentro da nossa casa não vai esfriar. Na nossa vida não, porque nós vamos perseverar. Nós vamos continuar perseverando. Nós vamos continuar. Ai, está acontecendo isso, onde já se viu isso? Olha, o filho fazer isso com o próprio pai. Princípios de dores. Nós estamos vivendo. A palavra do Senhor diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Que tudo que o homem fizer, ele vai ceifar, né? Então, não tem como as pessoas reclamar da colheita se dentro da sua casa tá tudo bagunçado, né? Então, nós temos que colocar limites, nós temos que posicionar, colocar limites,
né? Nós temos que ter amor primeiro também por Jesus, que em primeiro lugar, né, amar a teu Deus de todo o seu coração, toda a sua força, que é mandamento. Honrar seu pai e sua mãe, que é mandamento. Depois você tem que se amar. Você tem que se amar. Você tem que gostar de você. E aí você vai ver como que você vai reagir diante das dificuldades, diante das coisas. Você vai ver como Deus vai trilhando os seus caminhos. E peça ao Senhor. Senhor, nos ajude. Vamos orar para encerrar a live? Senhor, meu Pai, meu Deus, estamos aqui nessa manhã de sexta-feira, Senhor. Até aqui o Senhor nos sustentou, nos guardou, cuidou de nós. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a fazer a Tua vontade, não a nossa. Mesmo em meio às tentações, a maldade do mundo, o desamor, nós não vamos retroceder, nós vamos perseverar. Porque Tua palavra diz que aqueles que perseverar até o fim serão salvos. Aqueles que perseverar terão o melhor dessa terra, né? Em qualquer situação. Às vezes a pessoa fala, mas como? Você está vivendo essa situação e eu só estou vivendo essa? Não, nós temos que viver com Jesus. Todos os dias da nossa vida nós temos que depender de Jesus. A partir do momento que você depender de Jesus, irmãos, irmãs, eu digo que Jesus te sustenta. Nos ajude, Senhor, a ser dependente do Senhor, não de homens. A Tua palavra diz que o Senhor é o Deus do impossível, o Deus que pode curar, libertar, sarar e transformar. E eu creio na Tua palavra, eu creio no Teu milagre para minha vida, para minha casa, para minha família. Eu creio no melhor do Senhor. Então eu vou perseverar, porque o processo, irmão, nós temos que passar. Mas a vitória é certa em Cristo Jesus. Que Jesus tem o melhor para nós sempre, em amor, em todas as ocasiões, né? Muito obrigado, meu Deus, meu Pai. Olhai por esse Senhor que ainda não conhece o Teu amor, que tem um coração duro como pedra, mas o Senhor diz na Tua palavra que só o Senhor pode transformar um coração de pedra num coração de carne. Nos ajude, Senhor, a conviver, nos ajude a perseverar. Não deixa, Senhor, entrar no nosso coração o desamor, a maldade, a falta de fé, de esperança, a falta de perseverar. Não deixa, Senhor, nos fortaleça todos os dias na Tua presença, para nós continuarmos e sermos gratos no pouco, no muito. Nós somos gratos. Muito obrigado, Senhor, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai. E nós cremos na justiça do Senhor para a nossa vida. A palavra diz que o justo viverá pela fé, mas o Senhor também diz que fará justiça. O Senhor já está fazendo justiça sobre a terra e vai fazer justiça sobre todas as coisas. A maldade desse mundo, o Senhor vai, porque o Senhor é juiz. Ele toma a nossa causa em suas mãos e faz justiça, porque o Senhor é justo e Ele é juiz, né, irmãos? Não adianta só nós falar que Deus é amor. Ele é amor, mas Ele é juiz e é justiça. Ele não pode deixar as coisas sem controle. Ele tem que colocar tudo no seu devido lugar. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Que fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo nessa manhã de sexta-feira. Que seu dia seja abençoado. Onde você plantar a planta dos seus pés, que o Senhor vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, ordenando os anjos para contigo lutar. Ele abre portas que ninguém vai fechar, e fecha portas que ninguém vai abrir. Eita, glória a Deus, aleluia. Hoje eu não vou louvar porque, como eu disse, eu estou adaptando, né, meus equipamentos também, de gravar live, internet. Então aqui eu improvisei aqui para mim estar fazendo a vontade de Deus. E agradeço a todos que estão aqui também, contribuindo, né, para o nosso bem. A palavra do Senhor, ela é luz, é lâmpada para os nossos pés. A palavra do Senhor, ela é viva, ela corta mais do que uma espada afiada de 2 gumes, né? Creia nessa palavra, viva essa palavra e verás o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Glórias a Deus, aleluia.